Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre integrais trigonométricas. Então, sem mais delongas, vamos agora para o nosso vídeo. De início aqui nós vamos ter basicamente aqui um macete para resolver as nossas integrais trigonométricas. Nós vamos ter basicamente um seno aqui elevado a n de x e nós vamos ter um cosseno elevado a n aqui de x. Esse n aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 e assim sucessivamente. Nós vamos analisar o seguinte: quando esse n aqui que vai aparecer aqui no seno e no cosseno, se esse n aqui for ímpar, nós vamos ter que aplicar essa substituição aqui trigonométrica. Nós vamos utilizar o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Por sua vez, se esse n aqui for par, nós vamos ter que aplicar outro tipo aqui de substituição. Nós vamos analisar o seguinte: se esse n aqui for par, nós vamos visualizar se se trata de um seno ou então de um cosseno. Se for aqui um seno, por exemplo, um seno ao quadrado de x, nós vamos utilizar essa substituição trigonométrica. Vai ser 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. E se for um cosseno, por exemplo, um cosseno ao quadrado de x, nós vamos ter que usar essa substituição. Nós vamos utilizar 1 mais o cosseno de 2x aqui sobre 2. Temos que nos atentar exatamente a essas informações. Nós vamos ter que analisar esse expoente aqui, se ele é ímpar ou então se ele é par. Se ele for ímpar, nós utilizamos essa substituição trigonométrica. E se ele for par, nós vamos olhar se se trata de um seno ou então de um cosseno. Se for seno, nós utilizamos 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. E se for cosseno, nós utilizamos 1 mais o cosseno de 2x sobre 2, alterando basicamente esse sinal. Você basta aprender aqui um deles e você verifica aqui esse sinal. Se for seno, você usa o negativo. Se for cosseno, você usa o positivo. Aprendam isso, pois será de grande importância aqui para os nossos exemplos. Sendo assim, nós vamos realizar aqui esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, ele é um cosseno a3 de x dx. Lembra no que eu falei anteriormente? Nós vamos olhar aqui e nós vamos olhar se esse n, se ele vai ser ímpar ou se ele vai ser par. Essa integral aqui, nós temos um cosseno a3 de x, ou seja, o n é ímpar. Como ele é ímpar, nós vamos ter que usar essa substituição trigonométrica. O cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x igual a 1. No final das contas, nós vamos ter que buscar aqui um cosseno ao quadrado de x aqui dentro da nossa expressão. Ou seja, se nós pegarmos e passar esse seno aqui para o outro lado, vai ficar 1 menos o seno ao quadrado aqui de x. Nós vamos ter que substituir isso aqui dentro da nossa expressão aqui da nossa integral. Você deve estar dizendo: mas como nós vamos fazer isso? Basicamente, nós vamos pegar e nós vamos induzir um cosseno ao quadrado aqui dentro. Exatamente aqui dessa forma. Se nós separarmos aqui, vai ficar aqui cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Ou seja, nós temos aqui um cosseno ao quadrado multiplicando aqui com um cosseno de x. O resultado dessa multiplicação é igual a um cosseno a3 aqui de x. E agora nós vamos pegar e nós vamos realizar essa substituição aqui dentro. Vai ficar aqui 1 menos o seno ao quadrado aqui de x vezes o cosseno de x aqui dx. Você deve estar dizendo: mas e agora? Como nós vamos resolver essa integral envolvendo aqui seno e cosseno? Vai ser por uma substituição simples. Nós reduzimos o que antes era um cosseno aqui a 3 em uma integral que nós podemos resolver por uma substituição simples. Nós vamos chamar aqui u de seno de x. E o nosso du aqui, quando nós fazemos a derivada aqui do seno de x, vai ser igual ao cosseno de x. E o dx aqui nós passamos multiplicando aqui. E com base aqui nessa expressão, nós podemos substituir aqui e resolver a nossa integral. Isso aqui vai ser igual a integral de 1 menos... E vai ficar no lugar aqui do seno o valor aqui de u. Como o seno aqui está ao quadrado, vai ficar aqui u ao quadrado. E como nossa integral está multiplicando com o cosseno de x vezes dx, nós colocamos aqui simplesmente o du. Agora é só integrar essa integral aqui, bem simples. Vou tirar aqui esse símbolo de integral. Quando nós integramos o valor aqui de 1, ele vai ser igual a u. E nós subtraímos aqui com a integral de u ao quadrado, que vai ser igual a u a 3 sobre 3. Lembrando que vai sempre aparecer aqui o c de constante. E o nosso valor de u aqui, ele vai ser igual ao seno de x. Vai ficar aqui o nosso valor aqui de seno de x
o elevado a 3, ou seja, vai ficar menos o seno a 3 aqui de x sobre 3 mais c. E com isso nós chegamos ao final aqui do nosso primeiro exemplo envolvendo integração trigonométrica. Vocês têm que fazer bastante exemplos parecidos aqui com esse aqui para fixar na memória como nós resolvemos aqui esse tipo de integral. O nosso segundo exemplo da aula de hoje vai ser a integral do cosseno ao quadrado de 2x. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos analisar aqui o nosso expoente. O nosso expoente aqui ele é 2. O 2 ele é par. Como o 2 ele é par, nós vamos voltar aqui e nós vamos ver que ele é par. Tudo bem. O 2 ele é par, nós vamos utilizar aqui esse segundo método. Agora vamos analisar. Nós vamos trabalhar ou com seno ou com cosseno. Como a nossa integral aqui ela está trabalhando aqui com cosseno, nós vamos utilizar essa substituição aqui, 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Ou seja, nós vamos ter que fazer essa substituição, 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Agora nós vamos ter que basicamente substituir aqui cosseno ao quadrado de x exatamente por essa expressão, por 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Você deve estar dizendo, mas tem um 2x aqui dentro, como nós vamos resolver isso? Nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos pegar aqui, vamos fazer aqui a integral. No lugar do cosseno ao quadrado, nós vimos que nós adicionamos tudo isso, 1 mais o cosseno de 2x, como já tem um 2 aqui na expressão, nós vamos ter que colocar aqui também um 2 aqui. Agora nós multiplicamos aqui com 2x aqui da nossa fórmula. E nós dividimos aqui, exatamente aqui, tudo por 2, pois esse 2 aqui, ele vem da fórmula. E tudo isso aqui com relação a x. Lembrando que quando aparecer aqui qualquer coisa multiplicando aqui com o x ou então com outra coisa, nós temos que repetir ele aqui dentro e depois multiplicar com o que está dentro aqui da nossa substituição. Quando nós fazemos aqui essa integral, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a integral de 1 sobre 2, separando essa parte aqui em duas partes, mais a integral do cosseno aqui de 4x sobre 2. Lembrando que tem sempre aqui o dx de um lado e o dx aqui do outro. Nós separamos a integral aqui em duas partes para ficar mais fácil de nós resolvermos. Agora nós podemos tirar aqui as constantes aqui para fora, vai ficar 1/2 da integral aqui de dx mais 1/2 da integral do cosseno aqui de 4x dx. Agora é só realizar as integrais. Essa integral aqui vai ficar 1/2 de x, pois a integral aqui de 1, quando nós fazemos, ela vai ser igual a x, mais 1/2 dessa integral aqui. Essa integral aqui nós vamos ter que realizar uma substituição para resolver ela. Nós vamos chamar aqui o valor de u igual a 4x, e o valor aqui de du vai ser igual a 4dx. Ou seja, o nosso valor aqui de dx vai ficar dx igual a du sobre 4. Vamos pegar essa substituição aqui, e vamos resolver aqui essa integral. Ou seja, vai ficar aqui 1/2 vezes a integral do cosseno de u, e no lugar aqui do dx nós colocamos o du aqui sobre 4. Vamos pegar e vamos passar aqui para a próxima página, adicionar aqui uma nova página e vamos resolver aqui essa integral. Isso aqui vai ser igual a 1/2 aqui de x, mais esse 4 aqui ele pode sair para fora com uma constante, vai ficar 1/2 vezes aqui 1/4 da integral do cosseno de u du. Ou seja, vai ficar 1/2 aqui de x mais 1 sobre 8. O cosseno de u, quando nós integramos, ele vai ser igual ao seno aqui de u mais uma constante. E o nosso valor de u, nós vimos anteriormente que ele vai ser igual a 4x, ou seja, vai ficar igual a 1/2 de x mais 1 sobre 8 vezes o seno aqui de 4x mais o c aqui de constante, que ele vai sempre aparecer. Com base nisso, nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.